Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar aqui, né? Então, a gente estava analisando a equação de Clapeyron, lembra dos gases ideais, né? Então, a equação de Clapeyron, ela vai relacionar a pressão, o volume e a temperatura de um determinado gás, tá? Esse R, lembra o que era? Era a constante de Clapeyron, que é a constante dos gases ideais, e aí ele é dado, ele tem um valor constante, né, igual a 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Então, isso aqui, ó, é a minha unidade da constante de Clapeyron, certo? Essa unidade aqui, ela pode variar, né? E aí, variando a unidade, aqui vai variar também, certo? Então, sempre que a gente for resolver um problema, quem vai mandar nas unidades do meu problema vai ser o meu R, né? Caso eu tenha o R, mas normalmente eu vou ter, ele não vai pedir para eu calcular o R, sendo que o R já é uma constante calculada. Então, sempre, tá? Eu tenho que olhar as unidades do restante do problema baseado no R que ele me dá, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, o meu R é igual a 0,082, ATM significa atmosfera, que é a unidade de pressão, tá? Vezes litro, que é a unidade de volume, dividido por mol, que é a unidade do mol, né, do número de mols, vezes o Kelvin, que é a unidade de temperatura, tá? Então, sempre tem que dar uma olhada na unidade, o que vai mandar é o meu R, ok? Bom, então, vamos continuar, né, isso aqui. Eu vou fazer dois exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo, eu vou ler aqui, depois eu coloco para vocês em um documento, tá? Então, o exercício é do Enem. Diz o seguinte: o professor Galileu adora produzir um forte impacto nos alunos. Antes do início de uma das partes da física, ele desenvolveu um experimento que prendeu a atenção de todos na sala de aula. A seguir, vamos descrever na sequência os passos realizados por ele. 1. Mostrou aos alunos uma lata vazia, com uma única abertura na parte superior. Então, uma latinha de refrigerante aberta, sem nada lá dentro, só a latinha. 2. No interior dessa lata, colocou um pouco de água, então agora acrescentei a água. E com a abertura superior livre, ou seja, aberta ainda, aqueceu-a na chama de um bico de Bunsen, que é o que vocês utilizam lá nas aulas de química, tá? É um foguinho embaixo, certo? Até a ebulição do líquido, ou seja, até o líquido começar a ferver, até a água que está lá dentro começar a ferver. 3. Após a água ferver e o interior do recipiente ficar totalmente preenchido com vapor, então saiu toda a água líquida e está só vapor. A lata foi tampada e retirada do fogo. Então tirou toda a água, ficou só o vapor, então a lata esquentou, tem coisa quente ali dentro, que é o vapor. Ele tampou a lata e tirou do fogo. 4. Em seguida, colocou a lata fechada, agora está fechada a lata, na pia e despejou água fria sobre o recipiente. Os alunos observaram a lata se contrair abruptamente, ficando toda amassada. Então, quando eu coloquei na água fria, o que aconteceu com a lata? Ela encolheu toda, ela se torceu toda. Após o impacto provocado, o professor Galileu instigou os alunos a explicar o acontecido. 5 alunos deram suas explicações, mas apenas um deles acertou. Analise as respostas e encontre a correta. Letra A. Aluno 1. A água fria provoca uma contração do metal das partes da lata. Aluno 2. Letra B. A lata fica mais frágil ao ser aquecida. Letra C. Aluno 3. A pressão atmosférica amassa a lata. D. Aluno 4. O vapor frio no interior da lata puxa suas paredes para dentro. E. Aluno 5. A força do impacto das gotas de água fria no frágil metal quente provoca o amassar da lata. Bom,
acontecendo então, né? Eu tenho uma lata, não tinha nada na lata, estava aberta, certo? Aí ele colocou água, aqueceu a lata com ela destampada e aí esperou toda a água líquida virar vapor. Quando isso aconteceu, ele fechou e tirou do fogo e colocou na água fria. O que aconteceu ali? Analisando essa equação aqui, olha, gente. O que está acontecendo, né? Se eu aqueço demais um gás, lembra o que acontece com as moléculas? Elas vibram, e aí elas começam a querer se expandir, né? Portanto, a pressão começa a aumentar, a pressão aumenta muito. Quando eu aumento a temperatura desse gás, né, a pressão aumenta muito, certo? Bom, e aí o que eu fiz? Ele tampou a lata para poder não escapar o vapor, né, e colocou na água fria. O que aconteceu quando ele colocou na água fria? Ele esfriou rapidamente o gás que estava ali dentro. Quando ele esfria rapidamente o gás que estava ali dentro, o que acontece com a pressão? Cai. Quando a pressão cai muito, a pressão que está fora da lata é maior do que a pressão que está dentro da lata. No caso, a pressão que está fora da lata é a pressão atmosférica. É o que a gente está sujeito, a nossa pressão atmosférica, certo? E aí, o que acontece? Como o interior da lata tem uma pressão menor do que o exterior da lata, aquela pressão do exterior amassa a lata. É isso que acontece, tá? Bom, então, a letra qual que é? O aluno, a pressão atmosférica amassa a lata. Então, a letra C, tá correta, certo?